Olá, servidores e servidoras. Muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando aqui, né, as informações do Sindicato Ser Toledo. E hoje eu estou com o Dr. Márcio José Guinoato, que é o jurídico aqui do Sindicato Ser Toledo, e nós vamos tratar, né, sobre os precatórios, né? Então, nós temos recebido de muitos servidores como está o andamento do precatório. Este ano eu ainda não recebi o precatório, né? Foi depositado, o município depositou o valor que tinha que ser depositado, tem dinheiro ainda, já estamos em novembro, né? Como que está tudo isso aí? Então, né, melhor, né, outra pessoa não poderia ser, né, para estar aqui falando com a gente sobre isso, do que o Dr. Márcio José Guinoato, que é o jurídico, que tem o processo, né, que está já tem sentença judicial, ordem de pagamento, né, para pagamento, que é a paridade do professor B1. E Dr. Márcio, o que mais estão questionando, né, são justamente os professores que compõem, que faz parte deste processo judicial. E já tem uma explicação, né, para isso. Vou deixar o Dr. Márcio falar, mas nós vamos conversando, né, aqui, nós vamos interagindo, né, para que vocês tenham todas as informações necessárias sobre este assunto. Mas a primeira pergunta, Dr. Márcio, o município fez ou não fez o depósito de cerca de 30 milhões no início do ano, deste ano? Bom dia, Marlene, os demais servidores. De fato, sim, né, o município depositou, né, o valor, né, que ele tinha pela obrigação de fazer o repasse para o tribunal, né. E o que ocorre? Quando ele faz esse depósito, que é cerca de 30 milhões de reais, para os precatórios que teriam se pago, no caso, esse ano, né, de 2025, o município ele já também não tem mais uma obrigação de ele fazer tipo de pagamento individual. Ele apenas deposita na conta do judiciário, né? E daí nem o sindicato tem mais essa ingerência. É apenas o Tribunal de Justiça que faz toda a operação, de datas de pagamento, programação de pagamento, quanto que vai disponibilizar, se vai pagar integral, se vai pagar parcial, ou se vai pagar uma superpreferência. Ou seja, toda a estrutura passa a ficar sob o comando do Tribunal de Justiça do Paraná. Então, nem sindicato, nem município, não tem mais nada o que fazer, a não ser aguardar, né? Mas daí, esse aguardar, que na verdade acaba, né, consumindo um pouco, né, os nossos servidores, né? Porque de fato, Marlene, o município ele deposita, talvez no mês de fevereiro, se não me engano, ele já faz o repasse para o TJ. Mas nem sempre, quase nem sempre é imediato o pagamento. Porque o tribunal também ele cuida do estado todo, né, de precatório, não só de Toledo, né, não, todo o estado do Paraná é o tribunal que faz essa organização. Então é comum o município já ter feito o depósito dos precatórios, mas o tribunal, por uma questão de organização, claro, interna deles, né, que a gente não questiona isso, começa a disponibilizar esses valores lá por setembro, outubro, novembro, até dezembro, né, porque eles também não podem deixar o ano sem fazer o pagamento. Então, daí a estrutura de pagamento, de fato, é o tribunal, e aí não tem um prazo específico, né, que depositou em fevereiro, que já vai pagar em março. Não é assim que funciona na prática, né? Mas, de fato, foi depositado, Marlene, o dinheiro. E na questão agora dos pagamentos, como eu falei anteriormente, como é o Tribunal de Justiça que faz toda essa forma de organização, eles têm basicamente o cronograma deles lá de pagamento. E para nossa... não vou falar assim, uma surpresa, enfim, né? O B1 desse ano, até o momento, não foi ainda contemplado com pagamento ainda do orçamento, né? Que foi disponibilizado início de fevereiro para o pagamento de 2025. O que foi pago, sim, foi pago o pagamento do desdobre, né? E claro, também merecidamente, porque também estava na fila de pagamento, né? A maioria da forma quase que integral do precatório, né? Não sei se ficou alguma pendência ainda, mas do B1 ainda ficou, né, para receber, vamos fazer esse termo, para receber o valor do precatório. Claro que nós temos ainda uma expectativa, né, que agora no final do ano, quando o tribunal ele faz toda ali a sua
apuração de cálculos, né, para verificar a questão da conta do município, da conta dos valores, né, e sempre é comum, né, que o município faça, né, um complemento de valores, né, do precatório para a conta lá do tribunal, e o tribunal faz nova redistribuição desses valores dos precatórios remanescentes. Então isso é comum acontecer, por isso que ainda nós não podemos afirmar, né, com certeza, né, plena, mas temos uma expectativa que ainda, né, talvez esse ano, né, o tribunal nos informe, né, de uma disponibilidade de algum valor ainda para o B1, nem que seja de uma forma pequena, né, e parcial, né, sobre essa remanescente de valor. Mas, repito, não é uma certeza, né, é uma expectativa que nós temos em relação aos precatórios do B1 relacionado a esse ano, né? E é a expectativa que os servidores todos têm, né? Que saia o montante. Então, servidores, a gente precisa ter clareza que o município não deve só para o Sindicato Sertoledo. Sim. Precatório, gente, o município deve para muitas pessoas, né? Outras empresas, outros trabalhadores, né? Tudo entra na conta do município e entra ali em precatórios para pagamento. Mas daquilo que o sindicato tem controle, então, o último relatório que o doutor Ivan, né, que o doutor Ivan é o advogado que já advogou aqui pelo Sindicato Sertoledo, e ele é o advogado do processo judicial dos plantões e do desdobre. Deste relatório, que ele nos informou este ano, ele já repassou aos trabalhadores destes dois processos, desdobre e plantões, mais de 23 milhões. Então, veja só, se houve um depósito lá no início do ano, cerca de 30 milhões, e 23 milhões foi destinado para pagamentos ali dos processos judicial, desdobre e plantões, então há um resquício, talvez seja esse resquício que ainda, né, doutor Márcio, venha a ser destinado para o B1, mas nós não temos este controle. Não. Quem faz toda essa redistribuição, né, é o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E lembrando, né, servidores, nós estamos falando desses dois processos, desdobre e plantões, é de 2007, né? E eles entraram em orçamento em 2022, então é uma ordem cronológica que o Tribunal de Justiça está seguindo. E claro, há sempre uma expectativa. Hoje, se olhar na conta do Tribunal de Justiça, o saldo está zerado, né, doutor Márcio? E só para fazer um gancho, Marlene, que como você bem frisou, nós temos controle sobre os nossos precatórios que nós temos acesso. Isso. Porque hoje, até por uma questão, né, de preservação de dados e tudo, o tribunal hoje, ele praticamente ele inviabilizou qualquer acesso e com razão, porque muita gente consultava que lá no site, entrava em contato com o servidor, pagava um deságio absurdo de precatórios. Então, hoje, dificilmente você conseguir visualizar no precatório o valor do precatório da pessoa, o número do precatório, o CPF da pessoa. Então, isso acabou, de uma certa forma, bom porque restringiu o acesso de muitas pessoas que estavam tentando dar golpe, inclusive, ou até, basicamente, usar isso de um valor menor para pagar. Mas também o tribunal lá, quando o município deposita o valor da conta, até onde a gente tem acesso, não é também o saldo dos precatórios das varas cíveis. Tem muitos também da vara do trabalho, por exemplo, de terceirizadas, que entram contra o município, e também sempre destinado algum valor para lá. Então, nesses 30 milhões ou 28 milhões, próximo disso, também tem um valor que é a parte do trabalho, que é em torno de 2 milhões. Então, também já vai reduzindo mais também o valor, né, para os servidores. E daí, claro, que nem você mesmo mencionou, outras pessoas, né, terceiros que vão entrando contra o município e vão tendo seus deferimentos e precatórios também, que também vão entrando na conta e a gente não tem acesso a isso. Mas, também, como nós estávamos comentando, a gente consegue, talvez, acessar lá no site, com acesso muito restrito, basicamente a conta, o saldo, porque sempre ficaria lá o saldo. Aí nós atingimos um parâmetro, mas ainda não tem lá tantos milhões da conta do município. Então, e o que acontece? Ao consultar a conta, o saldo, né, nesse exato momento, né, atualizado, né, de outubro até agora,
De fato, Marlene, a conta está praticamente zerada. Uhum. Ela está com 200 E se o e Daniel 15 puder reais em saldo compartilhar aqui apenas. conosco, né, com os Aqui, ó. nossos servidores, né? Então aqui, ó, tem a data servidores, né? Então ele é mensal, né? Então 1/10/2025 a 6/11/2025, o Isso. saldo é aquele que está ali, 215,94. Mas esse É. saldo lá no início do ano, né, Ah, sim. era Esse, cerca esse saldo é hoje, né? Porque o hoje. saldo lá em fevereiro, março, aí sim, daí daria 28 milhões, 19 milhões ou até mais, dependendo da atualização. O que nós estamos deixando claro para o servidor é para mostrar hoje, como está hoje. Então, se no saldo hoje, se o BU não tivesse ainda recebido, como não recebeu ainda, ou já teve pagado o desdobre, teria um saldo lá de 5 milhões, 6 milhões, nós teríamos uma expectativa muito grande de falar, ó, mas ainda ficou na conta 5 milhões que tem que destinar ainda. Então, o que ocorre hoje? A conta, de fato, subentende-se que o tribunal já redistribuiu os valores, né, para as respectivas contas, né, dos precatórios que tem para receber, né, e está disponibilizando o pagamento ou agendando o pagamento, né, porque também é muito comum isso, né, para futuro, ou agora, ou daqui a 30 dias, enfim, né. Então, nesse contexto, é isso que a gente está aguardando agora, que daí talvez o quê? Nesse final de roteiro, quando o tribunal ele faz toda a questão lá das suas contas, aí ele vai verificar basicamente a atualização e informar ao município, ó, município, você pagou tanto, mas o juro, né, não cobriu o valor, então você, né, deve ainda nos repassar tantos milhões ainda agora, início de dezembro. Então, talvez essa conta, esse saldo pode aumentar em dezembro ou não, né, dependendo do que tiver. Mas nós estamos deixando claro aqui, Marlene, para expor para os servidores, né, basicamente, claro que isso aqui é só uma tela, né, que não tem nome de servidores, nada, enfim, então não há problema nisso. Também, só para expor, na verdade, que como está hoje a situação do precatório lá no tribunal, né? A verdade é que é muita gente na fila para É, receber, né, e pouco dinheiro, né? Se a gente for exatamente. olhar o montante, né, de É. pessoas e o montante que essas pessoas têm, os 30 milhões Ah, parece não. muito, mas é mínimo, É, né, para tantos pagamentos que deverão ser cumpridos. e só cresce, na verdade, né? Nós estamos acompanhando no precatório lá essa semana e já tem precatórios entrando para a fila para pagamento de 2027 o orçamento. É claro que não são nossos, né? São de vários, porque imagina, o município não tem processo só contra o sindicato, né? Tem Uhum. contra N pessoas, empresas, enfim. Então, isso aí é uma coisa que é um ciclo que não tem um fim assim determinado, né? Enquanto tiver demandas judiciais, enquanto tiver processos, vai haver isso é inevitável. Mas, de fato, o valor que ele deposita é para todos os processos, daí não é para um específico, né? E daí é isso que o tribunal lá em Curitiba eles fazem todo. Claro que vai ter toda aquela questão, né, Marlene, de preferências, né? De preferência ele vai sobressair uma fila, às vezes que ele está lá embaixo, e ir para um lugar mais privilegiado devido à sua doença, devido à sua idade, que é o que a grande maioria nós conseguimos identificar do B1 e já conseguimos colocar grande parte como preferência, como preferencial. Se não, ele ficaria numa fila mais abaixo, mais aquém ainda. E por mais que fosse, né, o pagamento agora de 2024, não seria o pagamento ainda, porque não teria uma cronologia de pagamento que tinha pessoas com mais preferência do que eles para pagar. E isso não é automático no tribunal. O advogado tem que ir lá, tem que peticionar, tem que informar, né, tem que apresentar os documentos, laudos médicos. Então, também é todo um trabalho que a gente faz durante o ano todo de servidores fazer um mapeamento para poder deixar ele como preferencial para ficar mais confortável na fila. Isso o sindicato ele atua bastante nesse sentido o ano todo praticamente, Uhum. E o né? tribunal pode deferir quanto indeferir, né? Porque Também, às vezes o servidor traz o laudo, faz toda a documentação, o advogado protocola lá no processo para o Tribunal de Justiça, mas o Tribunal de Justiça às vezes pode tem, indeferir. tem muitos casos nossos mesmo que foram deferidos alguns laudos médicos e muitos indeferidos, Uhum. porque o tribunal também, eles fazem
uma análise clínica lá, né, do próprio tribunal, né, que eles têm também esse corpo docente lá, e fazem, né, uma verificação, se enquadra, né, numa patologia que eles têm lá no decreto deles, né, para poder ver se realmente difere ou não. Então, não é sinônimo, né, a gente sempre fala para o servidor, né, nós vamos colocar, mas não é sinônimo de certeza, né, só o tribunal vai nos falar. E aí, claro, é quando tem a idade, né, essa é basicamente quase que a gente que a gente faz, os deferimentos são quase que totais, né? Mas também não é automático. Nós temos que provocar o tribunal, provocar eles, né? Pegar os documentos atualizados. Então, assim, nós trabalhamos o ano todo com o processo B1. Claro que no final do ano, né, a gente tem a grata satisfação de pagar, né, quando vem, né, Sim. mas o trabalho é constante, ele não para. Daí, ou tem que fazer uma inclusão aqui, ou fazer, às vezes, uma questão ocorre, né, também de falecimentos, tem que fazer a questão de inventário, tem que fazer a questão de substituição de herdeiros. Então é um trabalho muito extenso, mas é satisfatório. Só que nós, por um lado, ficamos contentes com isso, né, que estamos atuando no trabalho, mas também que um pouco frustrado por causa dos pagamentos. Mas daí o senhor tem que entender que não é uma exclusividade, uma culpa do sindicato, e nem do município, é uma questão nem do tribunal, porque na verdade eles seguem também todo um cronograma, né, Marlene? Como a gente acabou dispondo aqui, né? E até uma questão de valores, né? Que também nós ainda temos, né, esse ano destinado um valor X, né? Mas podemos também ter um valor menor, né? Para o ano que vem, né? Para Pois depositado, que é. devido a umas atualizações legislativas aí que nos afetaram bastante, né, em relação à PEC, né, que a gente é acostumado a falar PEC PEC dos dos precatórios, precatórios, né? né? A emenda constitucional que foi É, aprovada, promulgada. Esse é o assunto, doutor Márcio, nós vamos tratar numa próxima live, né? isso. E esse assunto sobre os precatórios surgiu, né, e levantou nos grupos aí do WhatsApp essa discussão, e foi por isso que eu pedi, né, para Uhum, que o senhor pudesse estar aqui sim. conosco gravando, né, para Uhum, esclarecer aos nossos servidores diante da mesa de negociação que nós fomos ontem também. com o prefeito, né, ontem, quarta-feira, É, com o prefeito municipal, né? Fizemos ali com o pessoal do RH, o Leandro, que está à frente dessa mesa de negociação, e tínhamos como pauta os precatórios. E aí os servidores todos começaram a perguntar dentro dos uhum, grupos, né, como que está o precatório, vão pagar, não vão pagar, né? E claro, né, que a nossa pauta, servidores e servidores, que esse que já está andando este ano, é isso que o doutor Márcio falou. A nossa preocupação é sim como que o município vai se comportar diante da emenda constitucional, né, que foi promulgada, aí trazendo novas regras, né, agora para pagamento deste precatório. Então, a mesa de negociação ontem, servidores dia 5, né, de novembro, era isso. para tratar da LOA, né, do próximo, né, pagamento Uhum, aí do valor destinado ao pagamento do precatório para 2026. Que esse a gente precisa discutir com o município, uhum, mas nós trataremos com os servidores e servidores em um outro momento. De fato, este momento aqui é para talvez tranquilizar os servidores, porque cria uma expectativa, cria uma angústia, doutor Márcio. Aí tem aquelas empresas que querem comprar os precatórios, é, né? Aí tem os golpistas. Então, é um universo tão grande, paralelo ali, que tem em relação a esse precatório, que a gente precisa estar conversando com os servidores e deixá-los a par do uhum, andamento, do que está acontecendo, para que a gente não tenha ninguém aí desperdiçando dinheiro, jogando dinheiro fora, porque quando você vende o seu precatório, você perde muito dinheiro, né? E tem empresas golpistas, né? E dizer aos nossos servidores de fato que é preciso aguardar, né? Que não tem muita gente, aquilo que eu falei anteriormente, tem muitos precatórios, muitas pessoas, não é só o Sindicato Sertoledo que tem processo judicial contra o município e que está nessa fila cronológica para pagamento dos precatórios. Existem muitos outros. E o dinheiro, né, 30 milhões é bastante, né? Se a gente for olhar assim, é um valor considerável. Mas para a fila que o município é, deve, se torna pouco, né? Então, exatamente. é esperar, né, É doutor Márcio? Não esperar. temos outra saída para Isso. isso, né? E nós estamos vigilantes, atentos a todo momento, né? Atento ao processo, né? Inclusive, né?
até indo, né, até buscando informação no próprio tribunal, né, Sim, essa parte a gente tá bem vigilante, e também, né, informar mais nossos servidores, porque o sindicato, ele, ele, talvez, por que que me falaram para A, não falaram para B, né, via sindicato? Porque o sindicato, ele adota uma postura de pagamento de forma individual e não divulga, tá, pessoal? Então, assim, quem vai receber o precatório, se está aqui para receber, a gente vai entrar em contato com a pessoa, né, titular do crédito, né, ligar e pedir para ela vir aqui, né? Então a gente não publica, né, sim, até para não dar publicidade, porque a gente sabe, passamos por vários N fatores, né, até inclusive servidores que acabaram, né, entrando, caindo em golpe, enfim, né? Então é uma questão de preservar os servidores, tá? Então, aquele servidor que o sindicato ou alguém da secretaria ligar para vir ao sindicato, é porque já vai estar basicamente ok, tudo tranquilo, né? Mas de uma forma bem de preservar, né, o servidor, né, de uma forma individual e até de uma questão mais confiável, né? Então, assim, só para deixar claro, às vezes vai chamar um, não chamar outro, não é porque o sindicato vai fazer um boletim para chamar, não, é sim. conforme, que assim, cada um tem um valor diferenciado, né, tem um tempo diferenciado lá do tribunal que nos disponibiliza, então a gente respeita essa cronologia e de uma forma bem tranquila, né, e bem transparente a gente chama aqui e faz o repasse de forma individual, né, para cada servidor. Claro, depois o sindicato pode divulgar que fez o pagamento, mas na hora de fazer é forma individual. E também, pessoal, daí também a gente não costuma, tá? Vir terceiros, né? Ah, eu quero receber nome de tal, da pessoa tal. Não, é da pessoa titular. A gente vai, informa o tribunal que o depósito caiu, a gente faz o repasse certinho, mas de uma forma do titular. A não ser que seja, né? Tem alguma curatela, que tem alguma representação, desde que comprovadamente, né, judicialmente, aí sim é uma outra situação. Fora isso, não, tá? Então, também deixa claro que o repasse é feito para o titular exclusivo do crédito, tá? Então, servidores e servidoras, né, bem específico aqui aos professores, né, que fazem parte do processo judicial da paridade salarial do professor B1. Essas são as informações sobre o precatório. É importante que, na dúvida, vocês procurem o sindicato, procure o advogado do processo judicial, né, que é o Dr. Márcio José Guinoato, que tire todas as dúvidas de vocês. Aqui vocês estarão com a informação correta, estarão sendo bem informados, não tem fake news, né? E é realidade. Os dados estão todos aqui, a gente é super transparente, né, doutor Márcio? Sim. E eu acho que o doutor Márcio tem interesse, né, doutor Márcio, que seja Com realizado o certeza, pagamento, tem nossa. interesse. Acabei de saber agora há pouco com o doutor Márcio que o sindicato também Também tem precatório deste processo, foi destinado, né, nos foi. cálculos ali, um percentual para o Sindicato Sertoledo. E eu É. estou felizíssima já com essa notícia. Para o sindicato, Marina, para o FAPES e para o CAST. A Que CAST, né? bacana, Para as né? 13 entidades, Que era a né? Que diferença a do diferença do salário do salário do servidor, servidor, né? que nas contribuições também teriam, né? Que teriam essa Essa diferença a diferença. receber também. Nossa, fiquei feliz agora É, mais do que nunca. Eu já queria que tivesse êxito, é, que eu gosto de ver o servidor feliz. A gente quer ver o servidor contente, recebendo este valor, uhum, que é um direito dele de muitos anos retirado e que só agora está fazendo jus, né? uhum, Mas estou mais feliz ainda agora saber que o sindicato também também. terá um valor, um percentual, tem um precatório para receber e com certeza a gente pode investir ainda mais na nossa instituição, nas nossas lutas enquanto Sindicato Sertoledo. Então, servidores e servidoras, tenham todos um bom dia. Agradeço por vocês estarem aqui nos acompanhando sempre. E sempre busque o Sindicato Sertoledo e não venda o seu precatório. Até mais. Até mais.